Gente, eu tenho usado esse bastãozinho da Olly, eu acho que é assim que fala. Ele é um bastão com protetor solar e com cor, e ele tem uma cobertura bem interessante. Não chega a ser uma base, eu costumo usar a base da MAC, e olha, gente, eu não tô fazendo propaganda de nada aqui, não tem nenhum patrocínio, não. Tô só comentando com vocês o que de fato eu gosto de usar. Então, principalmente quando eu vou gravar vídeos ou quando eu preciso de uma cobertura mais longa, eu uso a base da MAC, que eu gosto bastante da cobertura. Mas aí tem que ter uma série de camadas, né? Protetor solar, a base e tal. Esse aqui, ele é um protetor solar com fator bem interessante. Se eu não me engano, ele é fator 95. E ele tem uma cobertura boa. Então, para trabalhar no dia a dia ou para sair e tudo, eu tenho preferido esse daqui porque é muito mais funcional. Então, pessoal, olha, eu passei aqui só aquele stick, passei um pouquinho de pó, um blush, passei um delineador marrom, um pouquinho de rímel, batonzinho. Acho que já tá super simples, mas tá bom. Hoje é meu primeiro dia de trabalho, eu me recoloquei numa empresa bem bacana, é uma EDTech. E lá eu vou ser gestora de empregabilidade, ajudando os alunos a preparar currículo, LinkedIn, simulação de entrevista, como capta vagas, se indica, tudo mais. Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque eu me sinto, além de obviamente paga, né, a gente tem as contas para pagar, eu também sinto que eu tô ajudando as pessoas. Então tô bem animada, hoje vai ser meu primeiro dia, eu vou até lá pegar computador, enfim, uma série de coisas. Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Mas esse tipo de maquiagem, eu falei pra vocês, eu fico bem confortável com ela no dia a dia. Quer dizer, você se arrumou, mas não tem nada muito pesado. Me digam aí vocês se vocês gostam. Esses bastões multifuncionais estão bastante em voga, várias marcas têm. Eu já vi de várias outras marcas. Eu uso esse, acabei comprando na Paulista, tô gostando. Mas se você aí usa outro de outra marca, tá gostando, curtindo também, coloca aqui nos comentários para mim. Oi pessoal, voltando aqui para falar rapidinho com vocês. Eu sou muito desesperada, né? Eu odeio chegar atrasada nos lugares e sempre me programo com bastante antecedência. Eu acordo muito cedo, então hoje, por exemplo, acordei às 5 da manhã, até porque gosto de estudar um pouco e fazer algumas coisas antes de pôr o João para a escola, mas acabei tendo que chegar, eu tinha que chegar no trabalho para pegar toda a máquina, fazer o onboarding com RH às 10h30 e 9 horas eu já tô aqui na Berrine. Então ainda bem que eu nunca tô só, eu sempre tenho um livro e vou aproveitar esse tempo para tomar um cafezinho, estudar um pouco e depois ir para o trabalho calmamente, tranquilamente, para dar tudo certo. Então sou uma pessoa precavida, mas como eu não saía de casa assim para trabalhar desde 2020, desde a pandemia eu estava direto em home office, eu tô meio ainda por fora de quanto tempo a gente está precisando para se deslocar, até porque São Paulo é sempre muito trânsito, mas eu venho para Berrine de trem, então o trem é sempre muito rápido, muito cheio, mas sempre muito rápido. E aí, gente, tem essa questão, né? Não sei se vocês sabem, eu até tenho carro, mas eu não sei dirigir, não me sinto confortável. Tentei tirar a carteira, mas depois acabei deixando para lá, meu pai acaba usando o meu carro. Mas eu prefiro me deslocar de transporte público e o trem é muito rápido, imagina. Eu levo 20 minutos num trecho que de carro talvez eu demoraria 2 horas. Mas é isso, como eu cheguei aqui mais cedo, pedi um cafezinho e eu vou estudar um pouco antes de começar efetivamente meu primeiro dia de trabalho. E aí, gente, eu tô lendo Os Exilados da Capela, que é um livro espírita, escrito pelo Edgar Armond. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu optei em fazer a escola de aprendizes do Evangelho. É claro que de uma perspectiva espiritualista, que é o que eu acredito. Então tem um centro espírita kardecista perto de casa, que eu adoro, já me salvou em muitas situações difíceis da minha vida e principalmente agora nesse período, porque eu saí da empresa anterior porque eu não estava me sentindo bem lá, principalmente com a minha gestão direta, eu estava bastante infeliz, além do mais eu estava trabalhando muito, eu entrei para gerir uma equipe, eu já estava com 2 equipes, inclusive equipes internacionais, com o mesmo salário, então tem muito disso hoje em dia, as empresas exigindo muito de nós, a gente entregando muito, mas o salário nunca muda. Eu já estava infeliz com aquilo e eu me preparei para sair.
pensei em empreender, então eu faço muitos projetos como consultora de carreira e como coach, mas gente, essa coisa de ter que ficar gravando praticamente todo dia, a gente vira meio que escravo de rede social, tem que estar postando o tempo todo, não é pra mim. Então esse período foi muito bacana para eu poder refletir uma série de coisas e entender o que funciona para mim e o que não funciona também. Então a partir disso, no final de janeiro eu decidi que eu queria me recolocar. Graças a Deus, ali um mês depois eu já estava recolocada, tive algumas oportunidades e pude escolher essa. Então eu estou entrando numa EdTech, né, uma empresa tecnológica com cursos 100% online. E eu vou ser team leader da área de empregabilidade, ou seja, a área em que ajuda os alunos a se recolocarem. Preparar currículo, LinkedIn, discurso de entrevista, como buscar oportunidades, se candidatar para vagas, esse tipo de coisa, que é um trabalho que eu gosto bastante, como eu já disse para vocês. E aí, gente, é isso. Eu estou inaugurando aí um período muito novo da minha vida. Confesso que eu não sei como que eu vou organizar o Literanálise, porque eu tô lendo muitos livros, mas muitos livros dentro do que eu tô estudando, do Evangelho. E veja, mesmo a gente seguindo uma linha de estudo espiritualista, né, espírita que seja, a gente lê a Bíblia, a gente busca outras fontes. E o Espiritismo, para mim, né, dizendo na minha percepção, ele é muito democrático, porque ele não exige que você mude a sua religião. Você conhece a filosofia, entende se ela faz sentido para você e você adere àquilo, né? E esse curso que eu comecei a fazer, ele é um curso de 3 anos, que inclusive passa por todo um processo de reforma íntima, que para mim já estava mais do que na hora de ser feito. Então gente, eu tô assim, gravando num lugar onde tem muita gente passando, tá? Então por isso que de vez em quando eu olho ali ao redor, mas enfim. Esse processo de reforma íntima é algo que eu já queria fazer e assim, tô super animada. Eu vou às aulas de domingo de manhã, então é 8 horas da manhã, um curso que vai durar 3 anos. Então eu tenho lido muita coisa, mas não compartilho aqui no Literanálise, porque eu entendo que tem muitas pessoas com outras perspectivas filosóficas de vida que talvez não gostariam, mas cada vez mais faz sentido para mim. E conforme eu vou lendo outras coisas, eu vou compartilhando também. Eu ia postar um vlog, gente, que foi assim, um declínio total. Ele deu todo errado. Eu tinha gravado coisas muito interessantes, mas logo depois eu peguei dengue. Fiquei quase 10 dias sem conseguir fazer absolutamente nada. Passei muito mal mesmo. O João também pegou dengue. A minha mãe tá tendo um surto aqui no nosso bairro. Então eu acabei não dando sequência àquele vlog. E eu tava lendo Middlemarch e achei chatíssimo, gente. Eu não sei se é porque eu já tava começando a ter os sintomas de dengue, fiquei com muita dor de cabeça, fiquei muito irritada, mas foi assim um vlog que foi ladeira abaixo, não deu certo mesmo. Mas agora eu tô lendo um livro do Philip Roth, A Pastoral Americana. Tô gostando bastante, já tô na metade. E logo daqui a pouquinho eu venho contar um pouco para vocês de como está sendo essa leitura. Mas hoje, para me acompanhar, eu trouxe Os Exilados da Capela. Oi pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, eu mostrei um pouquinho aí pra vocês do meu primeiro dia no trabalho novo, como foi. Foi muito bacana, as pessoas me receberam super bem. Tem um pessoal no TI e no RH que é super leitor e eu já fiquei super animada. Eles costumam, às vezes, se organizar para ir à livraria. Falei, não se esqueçam de mim. Alguns deles, inclusive, se inscreveram aqui no canal. Muita gratidão. Sejam todos bem-vindos, né? Então, foi muito bacana. E, gente, eu moro na Zona Oeste, ali por volta entre... mais ou menos o Parque Vila Lobos e a Lapa, mais ou menos essa região que eu moro.
E a empresa fica na Berrini, então eu não dirijo, né? Então eu preciso ir de ônibus, de trem. Mas o trem, embora seja muito lotado, muitas pessoas utilizam, ele é muito rápido. Então eu cheguei no trabalho super rápido, só a volta para casa que é um pouco complicada. E eu vou trabalhar num sistema híbrido, então segunda e quarta no escritório, os outros dias em casa. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu já tinha trabalhado na região da Berrini e tinha me esquecido, porque estava muito tempo em home office, como as pessoas trabalham lá bonitas, né, e tal, e a gente fica animado. Eu acho que esse é um ponto importante, né, nós seres humanos precisamos desse contato mais próximo, então foi bem legal. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comentei no vídeo que eu tô lendo Pastoral Americana, do Philip Roth. É um livro que eu já tô na metade, então é um livro que eu tô gostando bastante, já adianto para vocês. Não sou uma grande conhecedora de Philip Roth, li dele anteriormente Indignação, lá na primeira fase do Literanálise, e gostei bastante, um livro até dele que não é tão conhecido assim, e agora eu vim para Pastoral Americana. O que eu posso falar desse livro aqui, gente? Aqui a gente encontra o Nathan Zuckerman, que é uma espécie de alter ego ali do Philip Roth. A gente já tá falando de um senhor, ele tá na casa ali dos 60 anos, então entre 60 e 65, se eu não me engano, 63 anos, para ser mais precisa. E ele é um escritor que não se casou, não teve filhos, ele vive sozinho, mas ele tá muito bem com essa vida dele. Só que ele encontra, num determinado momento dessa vida adulta, uma espécie de herói da infância. Ele chama de Sueco Lvov, então era um judeu também, mas um judeu loiro, dos olhos azuis, que diferenciava muito ali dos outros judeus na região que o Nathan vivia. E desde que ele era criança, ele olhava esse Sueco Lvov, que era uma ótima pessoa nos esportes, um cara muito forte e tal, como uma espécie de herói. E não era diferente na vizinhança. Esse Sueco Lvov era, assim, uma espécie de herói ali para a vizinhança. E ele cresce, ele assume, né, o Sueco Lvov, ele cresce, ele assume os negócios do pai, essa empresa, ele tem uma família e ele parece que está vivendo o sonho americano. Só que num determinado momento, numa determinada conversa, já na fase adulta deles, eles se reencontram, o Nathan fica sabendo que a vida do Sueco Lvov não era tão perfeita assim. E ele começa a imaginar o que teria dado errado. Até que num dado momento, ele faz muitas conjunturas, que a maioria delas não tem nada a ver, mas num determinado momento ele volta a encontrar aquele pessoal da escola e ele estudava junto com o irmão do Sueco Lvov. E aí ele começa a obter um pouco mais de informações. E aí o que o Nathan faz? Ele começa a meio que querer escrever um livro sobre essa possível história. E aí, gente, bem naquela pegada Philip Roth, a gente tem, por exemplo, o Nathan imaginando ali aonde a família do Sueco Lvov teria escorregado, que teria dado errado, porque tem um filho do Sueco Lvov que faz algo assim atroz, não vou dar spoiler para vocês, mas a gente fica se perguntando, puxa, esse sonho americano onde que desandou? E aí tem uma cena, por exemplo, que o Nathan imagina que tenha desandado numa cena entre pai e filha dentro do carro, e parece uma coisa meio incestuosa, assim, que obviamente ele tá imaginando, a gente não sabe se aquilo aconteceu ou se poderia ter acontecido, mas só dele imaginar a gente já fica desconfortável. Então, bem naquela pegada Philip Roth, eu tô gostando muito do livro, e assim, gente, opa, deixa eu segurar aqui melhor. É um livro que o Philip Roth escreveu em 97, se eu não me engano, então ele nasceu em 33 nos Estados Unidos. A gente tá falando mesmo de um senhor ali de 60 e tantos anos que bate muito com o Nathan. E o Nathan, ele teve um problema de saúde bastante grave, aparentemente ele tá ok, mas ele começa a acompanhar amigos que já faleceram ou tiveram a doença e como estão passando por isso. Então também tem toda uma reflexão do que foi essa vida até aqui, como eu estou conduzindo a minha vida, que vocês sabem que eu gosto muito. Gosto dessas histórias quando a gente tem um personagem mais velho refletindo sobre o processo da vida. Mas aqui ele não faz essa reflexão apenas sobre si próprio, mas ele faz também sobre a cultura americana. Então, gente, aqui na página 101, por exemplo, ele está naquele exercício de imaginar
como que a vida do sueco Lvov desandou, como que aquele sonho americano, aquela família perfeita, aquele homem super forte que está sempre lidando com tudo, aonde aquilo desandou. E aí ele faz um paralelo com esse sonho americano, com essa vida nos Estados Unidos. Ele diz assim: uma lasca do cometa do caos americano se soltara e viera rodopiando pelo espaço até atingir em cheio Old Ring Rock e o sueco. Sua ótima aparência, sua vitalidade maior do que a vida, sua glória, nossa sensação de que ele era isento de toda dúvida a respeito de si mesmo por causa do seu papel heróico, o fato de todas aquelas virtudes viris haverem precipitado um assassinato político me levava a pensar na história arrebatadora, não do martirizado garoto de Tonkesville, de John R. Tunis, mas sim na história de Kennedy, John F. Kennedy, apenas uma década mais velho do que o sueco e outro filho privilegiado da fortuna, outro homem de glamour irradiando o espírito americano, assassinado ainda com 40 e poucos anos, apenas 5 anos antes de a filha do sueco. E aí, se eu continuar lendo, eu vou dar um spoiler, eu paro por aqui. Mas então vocês veem como ele vai conectando alguns pontos da história norte-americana, desse sonho americano, com as coisas que desandam e que muitas vezes são irreais. Então, gente, é um livro super interessante que eu já deixo super a minha recomendação para vocês. Não terminei de lê-lo ainda, volto então para comentar um pouco mais, mas já deixo aqui a minha super indicação. Oi, pessoal, hoje é sábado de manhã, é dia 16 de março. Vocês viram aí que eu fui gravando ao longo da semana um pouquinho de como foi a minha ida para o trabalho. O retorno também, encontrei uma menina lendo bem do meu lado no ônibus, entrei no ônibus, sentei, depois ela entrou e ela pegou o novo livro do Rafael Montes, que inclusive eu tô louca para ler. Eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar. É estreia, né? Estreia, eu não sei se é assim que fala sobre livro. Mas enfim, é um livro lançamento, olha lá, peguei a palavra. E se você aí já leu, ou se tá lendo, tá gostando, por favor, deixa aqui nos comentários pra mim. Vocês já sabem, até por causa de conteúdos recentes do canal, que eu li Os Suicidas, que eu gostei bastante. Eu comprei o Jantar Secreto, tá aqui em casa, eu ainda não li. E agora a Companhia das Letras tá fazendo o maior barulho aí com o novo romance dele, e eu tô bem animada. E era o livro que a menina tava lendo. E, gente, eu preciso ser bem sincera com vocês. O ônibus que eu pego pra vir pra casa, eu pego ali na Vila Olímpia e até ele chegar aqui é uma viagem. Essa menina veio devorando o livro de lá pra cá. Ela não piscava, ela não se mexia e ela só parou de ler o livro quando ela precisava descer do ônibus. Então, assim, me parece que ela estava bem empolgada com a leitura e ela já estava ali alcançando quase a metade do livro. Então, por favor, se vocês aí estão lendo ou conhecem alguém que leu ou se tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários pra mim. Pois bem, a gente tá passando uma onda
enorme de calor aqui em São Paulo. Gente, eu não consegui nem secar o cabelo, eu acabei de tomar um banho para poder encerrar esse vlog aqui e a gente poder conversar um pouco. Então, é a vida como ela é, de cara lavada, cabelo lavado, sem nenhum nada de arrumação. Mas vamos lá conversar um pouquinho como foi a minha semana e contem para mim também se vocês já passaram por algumas situações parecidas com o que eu vou contar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li e eu tô lendo. Não todos, mas alguns que eu tinha mais interesse de terminar essa semana. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como foi a primeira semana de trabalho e depois eu vou falar do livro mais específico que eu queria compartilhar com vocês, que é a Pastoral Americana do Philip Roth, que eu terminei de ler, tá? Então, começando, gente, vocês viram que no meu primeiro dia de trabalho era um dia mais orientado para onboarding, então eu ia falar ali com a RH, pegar meu computador, esse tipo de coisa. Eu cheguei muito cedo e aí eu fiquei tomando café e aproveitando ali, né, para ler Os Exilados da Capela. Os Exilados da Capela é um livro espiritualista, mas muito conectado com a filosofia de Allan Kardec, então com o kardecismo. E como eu tô fazendo a escola de aprendizes do Evangelho, inclusive amanhã domingo, é 8 horas da manhã que começa, então saio de casa umas 7h30 da manhã, bem cedinho. Eu tô gostando bastante. A gente começa esse curso estudando um pouco o início da espécie humana, toda a evolução até chegar à espécie humana atual, como que foi essa evolução, como que ela foi idealizada e foi trabalhada com os espíritos, né? Porque obviamente aqui a gente está falando de uma filosofia espiritualista. E aí, claro, eu tenho uma apostila, mas eles indicaram alguns livros. Então, Os Exilados da Capela foi um deles, que eu terminei de ler essa semana, fiz ali algumas marcações. Mas tem um livro incrível do Chico Xavier, na verdade do Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico Xavier, que chama A Caminho da Luz, sai pela editora FEB, que também vai falar de toda essa primeira espécie humana. Então ele vai falar da primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, de pessoas, né, espíritos que vieram de outros planetas para cá para ajudar a raça humana a evoluir aqui na Terra, a vinda de Jesus Cristo e o que é esperado um pouquinho aí para os nossos tempos. Claro que você não precisa ser espírita para ler esses livros, mas enfim, ele tem essa pegada toda espiritualista, né? O que eu gosto muito do espiritismo é que ele não pede para você largar nenhuma religião. Ele só explica através do seu ponto de vista, sempre falando de muito amor, sem muito dogma, e isso me atrai bastante, eu já falei isso para vocês. E aí, gente, vamos lá. Essa semana, deixa eu contar assim rapidamente para vocês o que acontece, né? Compartilhando aí um pouquinho da minha vida com vocês. Esse ano, 2024, eu completo 20 anos de experiência em RH. Então, lá em 2004, eu comecei a minha experiência com recrutamento e seleção, principalmente de um nível executivo, e vim fazendo a minha carreira em algumas empresas e tendo algumas experiências. Então, eu tenho uma experiência enorme com recrutamento e seleção, tanto em Brasil quanto fora. E eu também tenho experiência como consultora de carreira, como coach de carreira. Então, eu apoio pessoas que querem se planejar para crescimento de carreira, pessoas que querem se recolocar, esse tipo de coisa. Então, eu já trabalhei em algumas empresas e eu já me reportei, por exemplo, para times norte-americanos, para pessoas, né, estadunidenses. E já tive muita interação, por exemplo, com equipes na Índia. E obviamente que quando a gente interage com pessoas de outros países, com outras culturas, a gente enfrenta sim algumas dificuldades. Então, para vocês terem ideia, no meu último trabalho, eu estava trabalhando numa multinacional norte-americana, mas fundada por indianos, onde eu era responsável por um time Brasil e por todo um processo que abarcava Estados Unidos, Índia, Brasil e México. Então a gente tinha reuniões diárias com o time na Índia, nos Estados Unidos, e eles têm muita dificuldade de entender a legislação brasileira. A gente também tem muita dificuldade de mostrar para eles como funciona e que não adianta chorar, porque se você quer operar no Brasil é assim, pronto, acabou. Mas, de forma geral, salvo ali aquela primeira fase,
um pouco mais tensa, eu consegui estabelecer um relacionamento com os indianos, com os norte-americanos. O projeto, ele estava indo de mal a pior quando eu assumi. A gente conseguiu uma reversão super interessante. Ele passou a ser 50% do faturamento da empresa. A gente recebia muitos elogios dos Estados Unidos, né, que era a matriz da empresa. Então foi algo muito legal e isso não seria possível, não foi eu que fiz, né? Isso não teria sido possível sem o time na Índia, sem o time nos Estados Unidos, sem o time no Brasil. Uma pena que a minha gestora era terrível, uma pessoa muito individualista, muito egoísta, que queria crescer sozinha, e eu acabei não me dando bem e pedi para sair, me organizei para sair. Então, durante um período eu pensei, bom, eu vou tentar fazer projetos solos como consultora de carreira, vou ver se eu consigo fazer meus canais crescerem e tudo mais. Só que aí, gente, claro, no dia a dia a coisa não ficou bem assim. A gente ainda tá com o mercado com uma economia complicada, então não é todo mundo que está investindo na sua carreira, até porque nós brasileiros não temos tanto essa visão de investir na carreira para crescer. A gente estuda, claro, corre atrás disso daquilo, mas ninguém pensa em ter um consultor de carreira para explicar exatamente como o mercado funciona, para se preparar, para crescer e tal. Então, eu tive ali alguma dificuldade para fechar projetos, fechei alguma coisa, mas não o suficiente. E eu também comecei a perceber que eu gosto sim de ler algo interessante, ter alguma experiência de vida e vir aqui compartilhar com vocês, é algo que eu gosto bastante, mas eu não queria virar uma escrava da câmera, eu não queria ter que estar postando coisa no Instagram o tempo todo, eu não queria estar com a câmera ligada o tempo todo, porque, enfim, não é pra mim. Então, no final de janeiro eu decidi que eu queria me recolocar. Comecei a ativar meu networking, algumas empresas entraram em contato comigo interessadas em conversar, e aí eu estava finalista em 3 processos seletivos, um deles deu certo, é uma EdTech, uma empresa de educação tecnológica, né? E é uma empresa que ela é dirigida por russos, e eu nunca tinha trabalhado com russos, né? Não sei se vocês aí já tiveram essa experiência. E aí, gente, o que que acontece? Essa minha primeira semana foi bem difícil. Então, eu encontrei pessoas incríveis na empresa nova, puxa, pessoas no TI, pessoas no RH que leem, que super me acolheram, que estão até aqui no canal, né? E, puxa, eu fiquei super feliz, mas também eu passei por situações, assim, muito difíceis. E não sei se é da cultura russa ou se eu peguei 1 ou 2 pessoas especificamente ali grosseiras mesmo, sabe? Pessoas combativas. Então, minha primeira semana de trabalho não teve nenhum boas-vindas, né? O que teve foi reunião tensa em plena sexta-feira e tudo mais, e as coisas não muito claras, o que se é esperado e tudo mais. Então, assim, eu não sou uma pessoa que entorta facilmente, que bate uma ventania e já me quebra. Eu posso entortar e voltar, eu tenho essa característica. Então, não tô dizendo pra vocês assim que, olha, que empresa péssima, eu tô saindo, tal, eu não sei o quê, até porque o salário é bem bom, não vou mentir pra vocês. Mas, assim, a minha primeira semana foi uma semana bastante tensa e não tem salário que pague a nossa saúde mental. Então, se eu perceber que, né, ontem eu fiz algumas ações, inclusive, de conversar com a RH e tudo mais. Então, se eu perceber que é algo pontual, que pode ser resolvido, eu tô dentro, né? Eu acho que o projeto é muito interessante, eu fiquei muito animada, mas se for para ficar passando por esse tipo de situação todo dia, não faz o menor sentido para mim. Eu sou uma pessoa bem briguenta, né? Não sei se vocês aí conhecem uma ferramenta chamada DISC, a gente de RH usa muito para mapeamento de perfil comportamental, e eu sou um dominante. Então, gente, eu não vou dizer para vocês que eu sou um amor de pessoa, não. Se tiver que entrar numa briga, eu entro. Só que eu tô com 40 anos, eu já evoluí, tô fazendo escola do evangelho, não é pra ficar brigando com ninguém, entende? Então, assim, tô tentando me manter calma, viver um dia de cada vez, até porque eu preciso trabalhar, mas, né, a minha percepção é essa, não tem bom salário que pague a nossa saúde mental. Então, se for algo pontual que dê para ser resolvido, ótimo. Se não for, aí eu vou ter que ver o que fazer. Enfim, então, ao longo dessa semana, estar em contato ali com uma religião
não sei se a gente pode falar que o espiritismo é uma religião, né? Talvez uma filosofia. Estar em contato com uma filosofia que fala sempre de amor, de caridade, de paciência, da gente louvar o nosso trabalho, foi o que me segurou, sendo bem transparente com vocês. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vem aí pela frente. Mas, falando de pastoral americana do Philip Roth, o que eu posso dizer para vocês, gente? Todos os livros do Philip Roth saem pela Companhia das Letras, umas edições maravilhosas e caras também, né? Preciso ser sincera. A gente está falando aqui de quase 500 páginas, 478 páginas, e ele é um livro que vai tratar de temas bem sensíveis. Então aqui a gente vai falar de comunismo e capitalismo, a gente vai falar de terrorismo, a gente vai falar, em certo ponto, dessa fase psicológica em que uma menina olha para o pai talvez com viés um tanto sexual e como se lida com isso e como é estranho passar por isso. A gente vai inclusive pensar em dado momento como que isso não resolvido pode trazer alguém no futuro bastante perturbado. A gente vai falar muito aqui de cultura norte-americana, estadunidense, certo? Então, como que os Estados Unidos entra em guerras, como que ele justifica acabar com famílias e tudo mais, como que por um lado a gente pode pensar que isso é certo, uma vez que você tem um país violento, cometendo atos ruins contra a sua própria população, então tem que vir alguém de fora para intervir, mas por outro lado, quem é os Estados Unidos para ir lá intervir em alguma coisa e também matar no meio do processo um monte de família inocente? Então a gente vai ter, assim, temas bem doídos aqui sendo tratados e claro que muita coisa que nos revolta, tá? E eu acho que essa foi bem a intenção do Philip Roth mesmo. Tratar de temas desconfortáveis, ele não, na minha percepção pelo menos, ele não se posiciona de um lado dessa visão, ele vai sempre ponderando para deixar você, leitor, ter as suas próprias percepções, mas a gente vai tratar aqui de coisas bem difíceis, tá? O que é esse sonho americano, até que ponto ele tem a sua validade, até que ponto isso é uma loucura, como que quem se revolta dentro desse sistema se posiciona a partir do momento que vivenciou, mas que critica, até que ponto a crítica ela é construtiva, até que ponto já passa a ser uma doença. Enfim, gente, a gente vai ter coisas aqui bem pesadas. E eu não quero mais contar muito da história pra vocês. Vocês viram que eu vim falando, um pouquinho assim, assado, mas eu não quero falar pra vocês mais. Por quê? Porque é um livro muito difícil da gente comentar sem dar spoiler. Então, eu não vou contar mais nada da história para vocês. Mas, por exemplo, a gente tem trechos aqui, como eu disse, bem difíceis, em que ali na década de 60 a gente tinha monges vietnamitas que, em protesto, tacavam fogo em si próprios e a televisão gravava. Então, assim, você gravar um monge pondo fogo em si próprio até morrer como um protesto e passar isso para o mundo todo. E o repórter ali filmando, sabe essas coisas, gente? Um negócio assim, eu fiquei estarrecida, vou dizer bem a verdade assim pra vocês. Mas é um livro incrível, o Philip Roth escreve super bem e eu acho que ele cumpre muito, muito, muito bem aquilo que ele quer é deixar a gente desconfortável e pensando sobre temas importantes. Então fica a minha super recomendação pra vocês aqui. Do Philip Roth eu só tinha lido Indignação, eu já tinha gostado, um livrinho curto, mas Pastoral Americana, na minha percepção pelo menos, fica, anos-luz na frente de Indignação, no termo de ser um livro bem escrito, ter personagens muito bem construídos. A gente tem aqui o Nathan, que é esse escritor imaginando toda uma história com uma riqueza de detalhes incrível. Horas, tem momentos que a gente tem que lembrar que isso não é uma história verdadeira, que é o Nathan que está imaginando, porque parece mesmo que está tudo aquilo acontecendo. E o Philip Roth tocando ali em feridas estadunidenses bem importantes. Tá? Então é um livro incrível que eu super recomendo para vocês.
Eu ainda tô pensando se eu dou pra ele 4 ou 5 estrelas, porque como eu disse, é um livro muito bom, mas teve momentos que eu tive que parar um pouco, respirar um pouco e, puxa, por exemplo, como acabou eu lendo esse livro numa semana que eu já tava pesada ali, né, passando por algumas situações, eu tive que parar um pouquinho, respirar, ler outras coisas, me animar, alimentar o meu espírito de novo para voltar para a leitura e tudo mais. Mas é um livro maravilhoso, incrível, que eu super recomendo. Então é isso, gente. Vocês já leram? Quais outros livros do Philip Roth vocês indicam para mim? Teve essa semana, né, promoção na Amazon. Eu acabei comprando alguns livros, mais livros para o curso que eu tô fazendo, que estavam em promoção. Não comprei muitos outros livros não, porque eu tô atolada de livro aqui em casa. E não sei, eu tô numa questão assim de pensar consumismo versus gostar, o quanto eu realmente gosto e compro por isso, ou o quanto eu tô comprando já porque tô num consumismo. Enfim, tá, gente? Não tô aqui pra dar lição de moral pra ninguém, porque a gente sabe que quem gosta de livro gosta de ter mesmo, mas neste momento eu tô num processo de reflexão e por isso acabei não comprando nada na Amazon ali pros livros, né, que eu posso trazer aqui pro Literanálise. Eu só comprei alguns de estudo mesmo. Mas e vocês compraram? Eu tenho uma querida que trabalhou comigo, a Patrícia, que comprou, nossa, muito livro bacana, e aí ela tirou as fotos, mandou pra mim pelo Instagram. Eu falei, Paty, você só comprou livraço. Então me contem também se vocês aproveitaram a promoção, se compraram coisas boas, deixa aqui nos comentários pra mim. E não esqueçam, por favor, de deixar o like, de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, de rezarem por mim também. E a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui. Fiquem com Deus.